Olá, sejam bem-vindos à Masterclass Família Mais Segura. Meu nome é Benê Barbosa, né? E eu vou rapidamente aqui me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sei que tem muita gente nova chegando, né? Então vamos lá. Bom, primeiro eu sou escritor, né? Tenho 2 livros publicados, né? Um best-seller, que foi o Mentiram para Mim sobre Desarmamento, tá? E o meu segundo livro, né? O mais atual, sobre armas, leis e loucos, né? Então aqui eu trato, obviamente, sobre a questão das armas de fogo e do desarmamento e todas as mentiras que contaram pra gente. E no segundo livro eu trato um pouco mais profundamente de alguns temas tratados no primeiro e também, né? E também sobre questões de segurança pública, essas legislações malucas que a gente tem, né? Tenho mais de 200 artigos publicados na imprensa nacional e internacional, né? Que mais? Sou instrutor de armamento e tiro, né? Viajo aí o país ministrando em especial um curso específico, né? Para defesa residencial, que é o workshop de defesa residencial, um curso que fez um sucesso bem grande, né? E tô com turmas aí já pelo Brasil inteiro formadas e também a se formarem, tá? Além disso, o que mais que eu posso falar assim? Sou conferencista, tenho várias palestras, né, realizadas pelo Brasil todo também, e além disso também sou um debatedor, né, eu debato esse tema há muitos anos, são 30 anos, né, dedicados, aos últimos 30 anos aí, dedicados, né, a trazer mais conhecimento, a trazer mais informação, a debater certos assuntos que ainda geram muitas polêmicas desnecessárias e muita desinformação, né? E debate, né? Para quem nunca assistiu um debate aí meu, pode acessar lá aqui no YouTube mesmo, né? Basta digitar Benê Barbosa e debate, vocês vão encontrar muita coisa, tá? E muita informação também. Mas vamos falar aqui da nossa Masterclass, né? Por que eu resolvi criar essa aula especial para a questão de segurança residencial, né? Basicamente por conta de uma enquete que eu fiz, né? Então foi uma enquete perguntando se as pessoas que me seguiam no Instagram, aliás, quem não me segue, quiser me seguir, bene.barbosa.35, esse 35 não tem nada a ver comigo, tá? Coisa do Facebook que criou aí esse nome para mim, tá? Esse endereço para mim, tá? Mas me sigam lá, tem bastante informação que vocês vão receber também. Mas assim, para mais de 90% das pessoas que me seguem, tá? Elas não se sentem seguras dentro da própria casa. O que é, né, algo realmente muito ruim, né? Eu tô aqui agora, esse escritório aqui na minha casa, tô gravando aqui, né, gravado ao vivo, né, como eu sempre faço, né, sem edição ou um mínimo de edição. Mas estou aqui na minha casa nesse momento. E se perguntar para mim nesse momento, você está inseguro dentro da sua casa? Não, eu não tô, né? Tô aqui, tô com a minha família. Se vocês ouvirem barulho de criança, né? Não se importem com isso, né? Mas assim, eu me sinto muito seguro dentro da minha casa, né? Muito tranquilo. Essa é a questão, né? Assim, ninguém deveria sentir medo dentro da sua própria casa. E por que isso acontece, né? A gente vai falar sobre isso. Uma segunda enquete que eu fiz foi assim: você tem uma arma de fogo? Ou seja, você tem um instrumento eficaz para exercer o seu direito natural à legítima defesa, para defender aquilo que você mais ama, para defender a sua vida, a sua família, o seu patrimônio, né? E aí a coisa foi mais dividida, mas assim mesmo, né? Para quem me segue, eu estou nesse assunto, né? As pessoas que me seguem têm interesse nesse assunto, né? Mais de 50% das pessoas disseram que não tem uma arma de fogo. E aí eu perguntei por quê, né? Por que você não tem uma arma de fogo? Então, as 3 principais respostas foram, né? Primeiro, né? A burocracia é muito grande, né? Segundo, eu não tenho dinheiro para vencer essa burocracia e adquirir uma arma de fogo. E terceiro, né? Eu não tenho idade, né? Eu não tenho 25 anos, eu não posso comprar uma arma de fogo. E a gente vai falar sobre tudo isso também. A outra enquete que eu fiz, né? É se você tendo, isso para aquelas pessoas que não têm uma arma de fogo em casa, né? Se você tendo uma arma de fogo em casa, você se sentiria mais seguro, né? E aí uma grande parcela respondeu que sim, né? A maioria respondeu que sim. Se eu tivesse uma arma de fogo,
eu me sentiria mais seguro. Mas será que é só isso mesmo? Né? É isso que a gente vai tratar a partir deste momento nessa Masterclass, ok? Então vamos, primeiro tema, né? A questão da inviolabilidade do domicílio. Pô, é muito bonito isso, tá lá na nossa Constituição, lá no artigo 5º, né, que é o mais importante da Constituição, que é o que nos dá, né, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí lá no inciso 11, né, dessa mesma, da nossa Constituição Federal, né, nós temos lá, olha, vou ler aqui para vocês, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial, né? Poxa, é muito bonito, né? A Constituição está dizendo que eu tenho direito à propriedade, à liberdade, à segurança, à escolha de religião. Mas será, né, que existe algum aparato que realmente garanta essa liberdade? Porque uma coisa é alguém dizer, olha, você tem o direito. Outra coisa é, né, você ter ferramentas, né, e uma estrutura estatal para garantir esse direito. E infelizmente o que a gente vê é que a inviolabilidade do domicílio, ou seja, que ninguém tem o direito, ninguém pode invadir sua casa, seja uma invasão, seja para furtar, seja para roubar, na realidade isso é apenas uma promessa, né? O Estado ele não tem capacidade, o Estado ele não tem competência, o Estado ele não tem estrutura para garantir que esse direito constitucional vai ser respeitado, né? Basta ver, por exemplo, né, a legislação, a parte investigativa que o Estado brasileiro tem. Não sei se vocês sabem, né, mas apenas 8% de todos os homicídios são esclarecidos no Brasil. Olha só, o crime mais grave que há, sem sombra de dúvidas, né, o assassinato, ou seja, tirar a vida de uma pessoa. E quando você tira a vida de uma pessoa, você tira tudo que ela tem. Mais do que isso, né, você está privando outras tantas pessoas, familiares, amigos, da convivência com o ente querido. E mesmo assim, né, no crime mais grave que há, né, você só tem uma taxa de resolução de crime de 8%. Pior do que isso. Além de eles só chegarem à autoria em 8% dos assassinatos no Brasil, desses 8%, apenas 2% acabam na condenação do assassino. Ou seja, é uma impunidade gigantesca. Agora, se nós estamos falando, como eu já disse, né, do crime mais grave que há, você imagina crimes menos graves. Imagina alguém que entra na sua casa quando você não está, furta todas as suas coisas, sua televisão, seus bens, quebra, depreda, barbariza dentro da sua casa. Não estou nem falando de pessoas dentro, tá? Mas a gente tem casos horrorosos, né? Horrorosos. Quem acompanha aí o meio policial sabe disso, né? Criminosos que fazem questão de serem cruéis, de destruir, de depredar, de pichar, né? De quebrar, não é só uma questão material, é uma questão de maldade, de ruindade mesmo. Quantos crimes desses vocês acham que o Estado brasileiro é capaz de resolver? Mais do que isso, de resolver e punir os autores. Mais ainda, de resolver, punir e recuperar os seus bens. Bens esses que muitas vezes você lutou a vida inteira para ter. Não cai do céu, né? A gente sabe disso. É muito difícil comprar um computador. É muito difícil falar, poxa, eu vou comprar essa televisão que eu sonhei a minha vida inteira. Ou então bens que não tem volta, né? Conheço casos aí de pessoas que tiveram caixa, sei lá por quê, né? Uma caixa de fotos, uma caixa de vídeos em VHS dos filhos quando eram pequenos, furtados. Isso nem o dinheiro repõe. O resto você pode até pensar, eu trabalho de novo e compro, fazer o quê? Mas essas lembranças, né? Como é que você repõe isso na sua vida? Você não repõe. E quando o crime é mais grave? E quando é um crime violento? E quando é um roubo?
Você dentro da sua casa, tem sua casa invadida, sua família é feita refém, torturada, muitas vezes acaba até mesmo em morte, né? Então não é realmente à toa que as pessoas não se sentem seguras dentro de casa. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas se sentiam seguras dentro de casa. Às vezes a gente tinha medo à noite, né? Então aquele negócio, não, a gente evita sair à noite, né? Não vou ficar bobeando aí de noite na rua, mas em casa, depois que você trancava a porta da frente, o portão, né? Você se sentia em segurança, né? Você conseguia relaxar, né? Conseguia estar naquele local sem ficar pensando o que pode acontecer a qualquer momento. Mas hoje no Brasil não é assim, né? Realmente a gente tem medo e esse medo não é infundado. Como eu disse, né? Essa ideia de que o Estado, né, está aqui para garantir a inviolabilidade do seu domicílio é apenas uma promessa, né? É alguma coisa aqui colocada aqui na nossa Constituição e no papel tudo funciona, no papel tudo é bonito, mas e na prática? Na prática a gente vê, infelizmente, que não é assim. Exatamente por isso que tantas pessoas, né, começam a pensar em ter uma arma de fogo para se defender, né? E aí o nosso segundo tópico, uma coisa importante, tá, que eu acabei passando aqui, deixa eu só retornar um pouquinho, né, a questão da leniência das nossas leis. Mesmo quando o bandido é identificado, a autoria é comprovada, ele é preso, ele vai ficar muito pouco tempo preso, se ficar preso. Se ficar preso. A gente tem, infelizmente, né, dentro da nossa segurança, né, uma contaminação ideológica gigante. Eu mesmo tenho uma palestra específica, mais de 1 hora de palestra, só falando dessa leniência, dessa bandidolatria, né? Coitadinho do bandido, ele não teve oportunidade, então ele invade a tua casa, que trabalhou a vida inteira, e quase como se ele tivesse direito de fazer isso, né? Ele está justificado, né? Essa leniência é destrutiva para a segurança pública. Ela que ajuda também a você não ter, né, segurança, a você não se sentir confortável, não se sentir seguro dentro da sua casa, né? Essa bandidolatria, a ideia de que não, cadeia não resolve. Horas, como não resolve? Né? Infelizmente o Brasil abandonou o tecnicismo no que diz respeito ao combate à criminalidade e adotou a ideologia. E olha só onde nós chegamos, né? Nessa coisa caótica, nessa insegurança total, agravada ainda agora por uma pandemia, né? Sem saber muito bem o que vai acontecer, o que não vai acontecer, ninguém tem certeza de absolutamente nada. Inclusive, tem um livro que eu sempre recomendo para quem quer entender um pouquinho mais, né? Eu vou pedir uma licença aqui, tá aqui, ó, vou pegar aqui na minha estante, tá? É esse aqui, ó, Bandidolatria e Genocídio, tá? E Democídio, desculpem, tá? Tá aqui, né, dos 2 promotores de justiça, amigos meus, recomendo, tá? Para entender aí essa questão, né, de por que a gente se sente seguro em casa e essa insegurança não é um sentimento, ele é real. Esse é o problema. Porque uma coisa é, eu me sinto. Bom, quanto a sentimento, é uma coisa. Agora, quando essa insegurança é real, aí realmente, aí a gente vai ter que fazer alguma coisa para trazer mais segurança. E a primeira coisa, como eu falei, o Estado não vai estar aqui. Tô aqui agora à tarde, aqui em casa, minha esposa está aí, meu filho está aí, mas do meio, né? A mais velha está em São Paulo, né? O pequeno está na escola, que agora voltou uma aula mais ou menos parcial aí, né? E agora, né, se alguém invadisse essa casa, você acha que vai ter uma viatura passando bem na hora? Você acha que se eu pegar o telefone eu vou conseguir em 5 segundos que vai aparecer um policial na minha porta e resolver a situação? É óbvio que não, né? Então a primeira questão, né, uma coisa que tem que estar muito clara na sua cabeça, é que você é a primeira linha de defesa da sua família. E muitas vezes vai ser a única, tá? Porque assim, você pode até acontecer de você, né, fazer jus aí a essa ideia e defender sua família, e você enquanto isso liga para 190, né, chama a polícia chega, mas muitas vezes ela não chega.
né? Não há tempo de te ajudar, né? Pode depois, né, te auxiliar, te reconfortar, tentar chegar nos autores, né? Mas a gente sabe que não é assim que acontece na maioria das vezes, né? Você vai estar sozinho. Quando você pensa, né, poxa, eu vou estar sozinho, parece que eu estou passando mais insegurança ainda para vocês, não é isso? Mas a ideia não é essa, tá? De forma nenhuma, tá? De forma nenhuma. É que você tem que ter a consciência disso para começar a mudar. Eu tive essa consciência há muito tempo atrás, né? Há pelo menos, talvez 2 décadas atrás, né? Em algumas situações que realmente, né? Se eu não estivesse preparado, eu não ia conseguir contar com ninguém. E eu consegui garantir a segurança da minha família. Então é isso que vocês têm que entender. Vocês são a primeira linha de defesa e muitas vezes vão ser a única linha de defesa daquilo que vocês mais amam, daquilo que é mais valioso. Quando você entende isso, você começa a mudar tudo, ok? Mas vamos pro próximo tópico aqui, tá? Questão da criminalidade violenta, né? Então, via de regra, né, o que mais nos preocupa, né, que é mais impactante na nossa vida social, né, no nosso sentimento, na nossa alma, é a criminalidade violenta. O Brasil é assolado por todos os tipos de crime, né, inclusive pelos crimes não violentos, como, por exemplo, a corrupção, o tráfico de drogas, mas tudo isso faz parte, né, de uma grande engrenagem, né? Não é só uma coisa ou outra. Ah, se a gente acabar com esse crime, a gente acaba. Não, é uma coisa que deveria ser vista como um todo, mas isso não acontece. Mas hoje, para a gente, aqui o que importa é a questão da criminalidade violenta, que também é fomentada pela criminalidade não violenta, né? Essa criminalidade violenta é financiada pelo tráfico de drogas. Ela é financiada e garantida pela corrupção dos agentes estatais, pela corrupção dentro de governos, dentro de autarquias, dentro de instituições do próprio Estado. Aliás, né, isso é histórico já, né, quem estuda a questão do crime organizado sabe, né, que não existe crime organizado se não houver conivência de agentes do Estado, isso quando não há conivência, inclusive, do próprio Estado. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre criminalidade violenta, que é aquilo que nos aflige, né, que é aquilo que nos faz perder o sono, quando coloca a cabeça no travesseiro, ouve um barulho, meu Deus do céu, será que tem alguém tentando entrar na minha casa? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que meus filhos estão em segurança? E eu gosto sempre de representar essa ideia de criminalidade violenta. E por que eu não estou falando só de violência? Né? Criminalidade violenta, né? Violência. O problema não é violência? Quantas vezes a gente ouviu isso já no Brasil? Né? Violência cresce no Brasil. Violência assusta no Brasil. E isso é algo que eu me debato já há alguns anos, aliás, há muitos anos. Né? Eu sempre tento trazer essa visão, né? Por quê? Porque essa palavra, a própria palavra violência, ela foi deturpada, né? Tentou-se, né, e conseguiu até certo nível, né, eu não gosto da palavra, eu acho horrorosa, mas, né, se ressignificar a violência. Está muito em moda, né? Eu vou ressignificar as armas de fogo, eu vou ressignificar. Mas tudo bem, vamos lá, faz parte do jogo, né? E assim, então, violência, né? Será que toda violência é ruim? Né? Se eu perguntar para você agora assim, poxa, né, olha para mim e diz, né, pô, toda violência é ruim, eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer sim. Né? Se eu disser, o Brasil tem um problema de violência, muita gente que está me assistindo nesse momento vai falar, sim, claro, o Brasil tem um problema de violência, olha aí quantos assassinatos, estupros, meu Deus, uma mulher é estuprada no Brasil a cada, salvo engano, agora de cabeça aí, 14 minutos, que é uma coisa completamente absurda, né? Uma casa invadida, né? Um condomínio, um domicílio que era para ser sagrado, né? É invadido por criminosos que barbarizam a família, a violência, então a violência está aí. Então vamos lá, eu gosto sempre de usar, né, como demonstrativo, como, né, para ilustrar essa coisa, né, a imagem, né, da ovelha, o cão pastor e o lobo, né? Eu não criei isso, na realidade eu me baseei num artigo
do tenente-coronel Grossman, salvo engano, tá? Me desculpem se não for isso, agora de cabeça, né? Mas que ele mostra, né, as diferenças. Então, ovelha são meus filhos, né? Meus filhos são ovelhas, são pessoas, são crianças ainda, né, os dois mais novos, que não têm idade para se defenderem. Eles estão aqui, à mercê, né, dos lobos. Os lobos são aqueles que atacam as ovelhas. E o cão pastor? Vocês perceberam, né, o quanto o cão pastor e o lobo são parecidos? Olha a imagem dos dois. Né? Os dois são canídeos, os dois têm presas afiadas, os dois têm um rosnado ameaçador, os dois são quadrúpedes, os dois têm o corpo coberto por pelos, e os dois têm capacidade para a violência. Concordam comigo? Os dois são capazes, né, de gerar violência, né, de atuar de uma forma violenta. Bom, então, se os dois são violentos, podem ser violentos, qual é a diferença do lobo e do cão pastor? Apenas um deles vai usar essa violência para atacar o rebanho, para atacar, né, as ovelhas inofensivas, inocentes, os inocentes. E o outro, o cão pastor? O cão pastor, com a mesma capacidade de violência que ele tem, ele vai usar essa capacidade para defender o rebanho, né? Para defender o rebanho. Portanto, uma pessoa que escolhe, como eu há décadas atrás, escolhi ter uma arma de fogo para me defender, para defender a minha família, eu tenho capacidade para violência? Tenho. Eu vou fazer mau uso dessa capacidade? Jamais. Eu só vou fazer uso dessa capacidade para a violência, para defender aquilo que eu mais amo. Para defender meus filhos, para defender minha esposa, para defender minha vida, para defender meu patrimônio também, né? Afinal, poxa, décadas de trabalho, né? Trabalho honesto, né? E muitas vezes tão difícil, né? Então não é justo que alguém me expolie disso, né? Me retire isso sem eu poder fazer nada. Então, essa é a diferença. Então, nunca aceitem quando são assim, se você tem uma arma, você é uma pessoa violenta. Não, não. Eu sou uma pessoa que sou capaz da violência. Mas eu nunca vou usar essa violência para fazer o mal. Eu sei usar a força. Eu posso utilizar essa força. Mas eu uso essa força não é para atacar alguém. Não é para tirar a vida. Nem mesmo do criminoso. A ideia não é essa. A ideia é proteger vidas. Eu abro mão, né? Eu vou utilizar essa força que eu tenho, né? Essa violência, para defender os meus filhos, para defender a minha esposa. Então, a ideia de criminalidade violenta, né, não pode jamais se confundir com a palavra violência em si. A criminalidade violenta no Brasil, eu acho que aqui eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Ela é crescente, muito crescente. O que antigamente era furto, em residência principalmente, hoje é roubo. Qual é a diferença? O furto, né, o criminoso espera você não estar dentro da sua casa para invadir e furtar, subtrair objetos valorosos. Isso era mais comum no passado, não é mais. Né? Na maioria das grandes cidades brasileiras, e até mesmo em cidades pequenas, hoje o que mais há, né, de criminalidade violenta é o roubo em residência, ou seja, o criminoso ou os criminosos, né, que invadem essas casas com pessoas lá dentro, né, exatamente porque eles sabem, né, que a maioria das vezes as pessoas não vão poder se defender, ou porque não se prepararam, ou porque não tem um instrumento eficaz para isso, por questões burocráticas, por questões de idade, por questão de preço, de valores, né, e a gente vai falar sobre isso também, ok? Então, né, já falamos aqui, vamos falar agora sobre um assunto importante, né? Quando a gente fala, principalmente eu, né, quando eu falo sobre armas em casa, né, automaticamente as pessoas, muitas pessoas, acabam fazendo essa ligação, né, com violência doméstica. E não é à toa, né, que o pessoal aí que prega o desarmamento da população, que acha que você não tem que ter uma arma de fogo para se defender, eles usam muitas vezes esse pseudo-argumento, porque ele não é verdadeiro, né, de que a arma traz mais risco,
né? Para você, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, né? Ou seja, essa arma traz mais, lembra que a gente falou? Mais violência, mais possibilidade de violência dentro da sua casa. Só que isso é completamente falso. Não foram poucas as vezes, né, que eles tentaram utilizar as mulheres como mote dessa campanha, dessa narrativa de desarmamento, dizendo, olha, a maioria absoluta das mulheres que são assassinadas no Brasil são assassinadas por pessoas que elas conhecem, em especial os seus companheiros, seus namorados, seus maridos, né? E aí? Tudo bem, isso até pode ser verdade e a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, o que eles nunca dizem é qual o instrumento utilizado para esses assassinatos, né? Como uma mulher que é vítima, né, de um assassino, né, via de regra, como ela é morta? É com uma arma de fogo? Essa arma de fogo era legal? Era regularizada? Ele passou por todos os testes, por tudo, por toda a burocracia para comprar essa arma? E a verdade é que não, né? Então, primeiro fator importantíssimo quando a gente fala de armas e violência doméstica, em especial contra as mulheres, né? Primeiro. E aí um levantamento feito pelo Ministério Público de São Paulo em 2018, tá? Mostra que 83% das mulheres são assassinadas sem o uso de armas de fogo. Normalmente, facas, objetos dentro de casa, ferro de passar, enfeites, vasos, né? As próprias mãos, esganadura e os próprios pés, chutes, socos, pontapés, espancamento. Por quê? Porque via de regra, e aí não é questão, pelo amor de Deus, né, de sexismo ou nada disso, ou machismo, ou raio dos parta, quem achar assim, tá? É uma questão fisiológica. Via de regra, o homem tem muito mais força física do que uma mulher. Portanto, ele tendo essa força física, isso já é o suficiente para que, se ele quiser, ele possa causar mal e possa, inclusive, matar uma mulher sem a utilização de nenhum objeto. A simples a utilização das mãos já é um instrumento eficaz para perpetrar, para cometer esse crime cruel, esse crime covarde que a gente vê diariamente por aí, né? Então, na verdade, é indiferente se eu tenho uma arma em casa e eu tenho um comportamento agressivo, né? Eu sou um possível aí assassino, né? Se eu quiser matar uma mulher, né? Independe se eu tenho uma arma ou não, eu posso fazer isso de qualquer outra forma. E é exatamente o que a gente vê na realidade. Mulheres sendo mortas, afacadas, espancadas, esganadas, sem conseguirem se defender. Por quê? Porque mesmo para utilizar uma faca, você tem que ter força física para isso, né? Não adianta a mulher ir lá fazer aqueles cursos de autodefesa, né, de 4 horas, de 8 horas, achando que elas vão conseguir se defender de um homem muito mais forte, né? Isso é mais uma promessa que a gente tem, não é verdadeiro, não é verdadeiro, né? Então, uma mulher, né, na realidade, né, e aí, poxa, tem tantos estudos e tantas campanhas e tanto sobre isso, né, a principal defesa de uma mulher que tem um marido violento, né, ou possivelmente violento, né, é simplesmente manter a distância dessa pessoa. E aí entra a nossa legislação, Lei Maria da Penha, né, medidas protetivas, pessoal aí instalando aí em algumas cidades aí no tal botão do pânico, né? Se a pessoa tentou se aproximar de você, ela já te ameaçando, já tinha uma medida protetiva, você aperta lá o botãozinho no seu celular e magicamente alguém, né, do estado, a polícia vai chegar e vai te salvar. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? A verdade é que isso não acontece. A Lei Maria da Penha, por melhores intenções que tivesse, não trouxe qualquer benefício real em defesa das mulheres, né? As medidas protetivas são pedaços de papel, mais nada,
né? Seria mais ou menos como se um bandido armado entrasse aqui na minha casa e eu dissesse, olha, tá aqui, ó, eu tenho o estatuto do desarmamento, o senhor não pode estar armado. Ele vai fazer o quê? Soltar a arma, pedir desculpa, sair correndo? É óbvio que não. E com as mulheres é assim. Tá? Então o que a gente vê na prática, tá? E não foram poucos casos que eu analisei e vi, né, de mulheres que sim, entraram lá com medidas protetivas, saíram de casa, foram embora com seus filhos e compraram uma arma para se defender. Por quê? Porque a arma é um equalizador de forças. Eu posso ter 1,80 m, 85 kg, né? Pode ser uma moça, né, de 1,40 m, tá? Com metade do meu peso, né? Se ela estiver armada, eu não tenho poder mais sobre ela. A verdade é essa, é exatamente o que acontece. Mas eu recebo muitas perguntas, tá? Muitas, dizendo assim, ah, a minha mulher não gosta de armas. Ah, minha mãe não gosta de arma. Estou querendo comprar uma arma, minha mãe não quer. Meu pai quer, minha mãe não quer. Né? A minha esposa não quer. Minha noiva falou que vai me deixar se eu comprar uma arma. A minha namorada falou que não quer que eu tenha uma arma de fogo. Né? E a gente tem que analisar muitas coisas. Né? Por que isso acontece? Porque uma grande parcela, isso está mudando muito, tá? Muito, eu vejo isso como instrutor de tiro. Né? A quantidade de mulheres, né, que estão nos procurando para fazerem cursos de tiro aumentou assim mais significativamente nos últimos 5 anos. Tá? Elas estão entendendo, né, que uma arma não é boa, não é má. Né? Tudo vai depender de quem tem essa arma, de quem está usando essa arma. E uma mulher, como eu já disse, né, um instrumento equalizador de forças é a arma de fogo. Mas vamos lá, né? Mas por que tantas mulheres muitas vezes não gostam da arma de fogo? E aí nós temos muitas explicações. Uma explicação é uma espécie de memória atávica, né, que é aquela memória que nos persegue, né, durante gerações e que a gente não consegue explicar muito bem. Né? E uma delas é a seguinte, né? Quando você, primeiro, né, a arma quase sempre está associada, né, à violência, à morte, à perda. Arma, guerra, combate. Né? Então, quando explode uma guerra, quem morre? Né? São os homens. Né? Esses homens são quem? Os maridos, os noivos, os namorados, os filhos. São esses, a maioria absolutamente, né, das vítimas de um combate, de uma guerra. Né? E aí, óbvio, né, quem fica para chorar? Quem fica no desamparo, quem fica com a saudade, quem fica com a tristeza. Imagina, perder um filho numa guerra, meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Né? Mas quem sente mais sempre vai ser a mulher. E ela associa a arma à guerra, a arma à violência, a arma a combate, a arma à morte, a arma à perda, a arma a sofrimento. Então vocês aí que me escrevem, né? Poxa, Benê, a minha mulher não gosta de arma. Será que ela não gosta de arma? Ela pode ter um trauma de infância, acontece, né? Será que ela não confia em você? Você acha que talvez ela ache que você é imaturo? Talvez ela ache que você é agressivo? Ou talvez ela simplesmente ache que essa arma está associada à morte, à destruição, à perda, à tristeza, a choro. Por isso que é tão importante associar a arma de fogo ao quê? A defesa, a vida, a segurança, a tranquilidade. A minha esposa não se sente menos segura quando eu estou armado. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Muitas vezes ela me cobra, você não está armado? Aqui em casa mesmo, fico armado em casa. Ah, você não está armado, a gente vai falar disso mais no final da aula. Então, vocês têm que verificar isso. Como é que essa arma está chegando? Como é que a imagem dessa arma está chegando para as mulheres? Né? Eu